Meus amigos, o Ciro Gomes, né, ele chamou o presidente Lula de covarde. E tem mais, né, é importante salientar que hoje vai ter o interrogatório, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no STF. Você que está ligado aqui no canal Mundo Virtual, possivelmente depois das 14 horas, né, nós vamos entrar em cadeia com a TV Justiça, né, para trazer uma live, né, com o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Se você quer acompanhar, é só você se ligar aqui no nosso canal a partir das 14 horas. Mas vamos, né, ao caso do Ciro Gomes, né, esse imbróglio, porque o presidente Lula está processando, né, o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes está uma fera. Mas antes de tudo, né, quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Mundo Virtual, deixar o seu like, também o seu comentário. É importante salientar que aqui no canal Mundo Virtual, né, a gente traz vários temas, né? Tem muitas pessoas estranhando porque a gente não está falando de Antena, né, que é um canal que sempre abordou o tema da nova parabólica digital. Gente, a gente não está abordando o tema da parabólica porque literalmente está bastante parado, mas obviamente a hora que tiver conteúdo a gente vai trazer aqui sim no canal, né? Esse canal que a gente fala um pouco de tudo, né? Como o próprio nome do canal diz, né? Canal Mundo Virtual, né? A gente fala de tudo que está acontecendo no momento. Olha, meus amigos, alvo, né, de um processo movido pelo presidente Lula, por meio da Advocacia Geral da União, o ex-ministro Ciro Gomes disse por meio de um vídeo no último sábado ser perseguido pelo chefe do executivo, a quem se referiu como um covarde. Olha, o Ciro Gomes subiu o tom, né, contra o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? No mês passado, a AGU acionou a Justiça Federal do Ceará contra o Ciro Gomes por ofensa a Lula, né? Em uma postagem nas redes sociais, de acordo com a ação, o ex-presidente presidenciável, né? Que o Ciro Gomes ainda disputou as eleições em 2022, né? Ele atribuiu ao petista, ou seja, ao Lula, os crimes de corrupção e peculato, né? Ou seja, a apropriação de bens públicos, ao insinuar no vídeo que Lula teria recebido propina para implementar o programa Crédito do Trabalhador. No vídeo citado, reproduzido em ambas as plataformas, foi publicado no Instagram, foi publicado no YouTube, o interpelado, ou seja, Ciro Gomes, autor da postagem, fez insinuação sabiamente falsa, sugerindo que a presidência da República teria se beneficiado de propina com condição a implementar, né, o recente programa intitulado Crédito do Trabalhador, disse o trecho da CGU, né? Então, na verdade, o Lula se sentiu ofendido, digamos assim, né, porque segundo, né, a Advocacia Geral da União, o Ciro Gomes insinuou, né, que o governo Lula só implementou esse programa, né, que é o empréstimo consignado do trabalhador, né, porque recebeu propina das instituições financeiras, né, que o Lula visa enriquecer quem está rico e empobrecer quem está pobre, né? Ciro Gomes voltou então às redes sociais no último sábado, né, para contestar a ação da AGU, a Advocacia Geral da União. Em um novo vídeo, o pedetista reclamou de perseguição, ou seja, da lawfare, chamou o presidente de covarde e fez críticas ao programa do governo. Vamos lá o que disse o Ciro Gomes. Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio uma enorme lawfare, né? Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos, agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Agora, finalmente, o maior dos agentes, dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando, né, o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Lula me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir, né, o que em direito se chama de exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não ofendi em nada em minhas exposições, né, da política de agiotagem do governo. São os fatos e somente eles, os fatos,
que ofenderam, né? Continuou o ex-ministro. A pobreza e os negócios do governo Lula, os bancos e seus beneficiários. Não me calarei, não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser defender o povo brasileiro. Vou lutar até o último dia da minha vida, né? Disse o Ciro Gomes nesse vídeo que ele fez no dia de sábado. Ou seja, ele chamou o governo Lula de covarde, né? Eu confesso para vocês, gente, eu vi o vídeo, né, do Ciro Gomes. E confesso para vocês que não vi crime no vídeo em específico. Mas, obviamente, né, o Ciro Gomes está realmente magoado com o presidente Lula. Né? Lá em 2018, quando o Lula estava preso, né, que ficou mais de 500, em torno de 580 dias preso aqui em Curitiba. Né? O Ciro Gomes, inclusive, era direto nas suas redes sociais defendendo, né, o presidente Lula, atacando o Moro. Ele acreditava, né, que o presidente Lula ia ou lançar a candidato naquela época com o apoio do Lula, só que o Lula fez o contrário, né, ao invés de lançar o Ciro Gomes, acabou lançando o Fernando Haddad, né, que perdeu as eleições para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, meus amigos, azedou a amizade entre, né, o Lula e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é certo em afirmar, é uma das mentes, é um dos caras mais inteligentes que tem no Brasil. O grande problema do Ciro Gomes é isso aqui, ó. Língua, meus amigos. Fala o que vem na cabeça. Todo mundo tem aquele ditado popular, você fala o que quer, ouve também o que não quer, né? Essa que é a grande realidade. E hoje é assim que funciona, é simples. Você foi ofendido, você se sentiu ofendido, você pode acionar um advogado, você pode acionar a justiça, né? Se o Lula se sentiu ofendido, né, por digamos assim, pelas insinuações, porque o Ciro Gomes não deixou claro no vídeo, né, que o Lula agiu de má fé, né, ao criar esse programa aí, né, de empréstimo consignado para o trabalhador, né, a pedido das financeiras, né? O Lula ou seja, o Ciro Gomes não deixou claro isso, né? Mas só que o que o Ciro Gomes quis dizer é que esse tal de empréstimo consignado vai beneficiar quem? Não vai beneficiar tanto o trabalhador, vai beneficiar mais, né, os bancos, porque o que o empréstimo consignado é, gente? Ele acode literalmente a pessoa quando recebe o dinheiro. Vamos imaginar, o cara está trabalhando de carteira assinada, né? Foi lá, está recebendo 3 mil reais por mês. Vai lá no banco, faz esse empréstimo do trabalhador, né, se desaperta aquele mês e vai ficar aí por 15, 20, 30 meses pagando o empréstimo consignado, né? E daí o Ciro Gomes, nesse caso aqui, dizer quem que ganhou numa transação dessa? Não foi o trabalhador, foi, né, a instituição financeira. E isso, né, na minha modesta opinião, né, não foi digamos assim, um ataque ao presidente Lula, né? Eu mesmo já cansei de falar isso aí no outro canal que eu tenho, né? Se fosse nesse caso, o presidente Lula iria me processar, né? E o presidente Lula sabe disso. É óbvio, eu sou contra o empréstimo consignado do trabalhador? Óbvio que não sou contra, mas eu sei muito bem, né, que no fim das contas, no bater dos alhos, dos ovos, sei lá como que fala, quem perde é sempre o trabalhador. É a mesma situação do empréstimo consignado dos aposentados, né? O que acontece? Ali no dia que se pega o dinheiro, aquele alívio, né? Puxa, eu tô com baita dinheirão no bolso, mas dali para frente, meus amigos, né? Todo mês aquele dinheiro sendo descontado, vai chegar uma hora que aquele dinheiro vai começar a fazer falta, né? E é exatamente isso que o Ciro Gomes falou. Daí, né, o Ciro Gomes chamou o Lula de covarde porque, né, na opinião dele, não merecia ser processado, né, por essas declarações, né? E curiosamente falando, né, o Lula diz que é tão democrático, né, processando o Ciro Gomes por isso, né? E aí é o que acontece, vocês lembram? O quanto o Ciro Gomes atacava o Bolsonaro lá atrás, eu não me recordo que o Bolsonaro processou o Ciro Gomes. Pode ter processado, mas eu não me recordo, digamos assim. E aí, meus amigos, você acha que o Lula fez certo em processar o Ciro Gomes? O que você acha sobre isso? Comente aí. Um abraço
e até o nosso próximo vídeo.